Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito utilizada aí na área de criação, né? Na moda, no design, na arquitetura, que é o Mood Board, né? Isso é uma ferramenta de proposta aí de ideias e tal, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho como isso funciona, tá? Meu nome é Camila Postigo dos Santos, sou docente da área de design de interiores e fotografia no Senac São Carlos, e vou falar um pouquinho para vocês então dessa ferramenta que a gente usa bastante em sala de aula para propostas aí de projeto ou de concepção de ideias. Bom, então o que é o Mood Board, né? Ele é uma ferramenta visual para apresentar aí algumas ideias ou conceitos de alguma coisa específica. Então a moda usa para propostas de coleções, para mostrar tendências, né? Para mostrar a materialidade do projeto, né? De um projeto. O design também faz isso, né? Para mostrar assim para o cliente de uma forma mais palpável como vai ficar o resultado final, tá? Então, pode usar aí com amostras, né? Então, o legal disso é você colocar amostras de cor, de textura, de móveis que você está propondo para o espaço, de cores que você está propondo para o espaço, para o cliente ter uma noção de como vai ficar essa composição e a proporção disso tudo, tá? Então, é uma possibilidade muito boa, uma ferramenta muito boa também para quem não trabalha com projeto nessa área, que trabalha, às vezes, por consultoria. Porque o mood board ele é relativamente rápido de ser feito. Então, se você não vai passar horas fazendo um projeto, pelo menos você pode criar um mood board para apresentar como proposta para o cliente, para ele ter mais noção de como vai ficar essa proposta, tá? Então, bora lá. A ferramenta que eu vou utilizar aqui para fazer o mood board é o PowerPoint, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, no Photoshop, podem fazer no Illustrator, pode fazer no CorelDRAW, vocês podem trabalhar também com colagem, né? Colagem, o mood board ele pode ser feito com colagem e recorte de revista. É um pouco mais complicado, porque aí você perde um pouco essa questão da especificação direta do que você está colocando no projeto, tá? Mas aqui eu vou trazer uma proposta de um exercício feito no curso de cores para ambientes, tá? E a gente fez tinha uma planta com uma perspectiva, tá? Uma suíte, e aí eu fiz a proposta em cima dessa suíte com uma paleta de cores específica, tá? Bom, aqui é essa carinha do mood board, né? Esse aqui tá um mood board bem simplificado, tá? Mas para vocês pegarem um pouco a ideia de como que é essa apresentação. Então, eu tenho aí uma porção de amostras de material do que eu estou empregando dentro dessa suíte, tá? E também tem um desenho técnico aí, ilustrativo, para a pessoa se localizar nas amostras e onde, quais são as coisas que tem exatamente dentro do quarto, tá? Então, você pode fazer isso para qualquer ambiente, tá? Para qualquer ambiente. Bom, então a primeira etapa fundamental é você escolher boas imagens de referência. Não adianta você falar, vou fazer um mood board e não ter as boas imagens, mas uma escolha correta de imagens. É que nem álbum de fotografia. A gente fala, faz um álbum lindo de fotografia. Se as fotos forem ruins, o álbum nunca vai ficar bonito, tá? Então, escolha boas imagens de referência. Então, ele precisa, para o mood board ficar bonito, ele precisa de boas imagens, tá? Então, as boas referências são aquelas fotos onde o fundo, você consegue neutralizar esse fundo, tá? Então, aquelas fotos de e-commerce, geralmente que o fundo é preto, ou o fundo é branco, o fundo é cinza, aquelas são fotos do produto em si, tá? Então, tentem isolar essas amostras para não ter referência cruzada. O que é uma referência cruzada? Eu, por exemplo, pegar uma especificação de um sofá que eu vou colocar no ambiente e esse sofá está sendo demonstrado em um ambiente do fornecedor lá, do sofá. E aí, ali já tem uma ambientação de piso, de cortina, de janela, ele tem uma situação já colocada no ambiente. E aí, essa referência cruzada ela é perigosa, porque aí o cliente ele não consegue isolar só o sofá e colocar dentro do contexto que você está apresentando. Então, é legal que o sofá esteja realmente isolado no contexto do contexto que ele está sendo apresentado. Então, selecionem o que vocês forem salvar de imagens, selecionem imagens neutras, tá? De qualquer forma, aqui eu vou ensinar também como fazer a remoção de fundo caso você queira sobrepor algum objeto e recortá-lo, tá? Então, bora lá. Bom, primeira coisa, abrir o PowerPoint, você vai formatar o tamanho do mood board, ou seja, que tamanho de folha seria se eu fosse imprimir esse mood board depois, né? Então, você vai entrar numa aba específica que eu já vou mostrar
e você vai setar o tamanho desse papel, tá? Então, eu gosto bastante de trabalhar com o formato A3, geralmente atende. Se o ambiente é mais complexo, às vezes eu tenho que pôr um A2, ou você pode personalizar o tamanho da sua folha, tá? Bom, aqui essa é a abinha do PowerPoint, onde vocês vão fazer a setagem do tamanho do papel. Então, vocês vão acionar a aba Design, tá? E vão acionar aqui o comando tamanho do slide, né? Tamanho do slide e tamanho do slide personalizado, tá? Porque o slide geralmente ele vem no tamanho da tela onde vai ser projetado. O que a gente vai fazer aqui é formatar ele do tamanho de uma folha de papel normativa aí, tá? Então aí aqui a gente vai abrir essa janelinha, então a hora que você clicar em tamanho do slide personalizado, ele já vai abrir essa janelinha para você setar a largura e a altura da sua página, tá? Você escolhe se ele vai ser retrato ou paisagem e aí você dá um OK. Bom, a próxima etapa é você começar a inserir as imagens aos poucos para começar a organizar as informações dentro do seu mood board. Então, você precisa pensar mais ou menos em microespaços e nicho das composições aí dentro do seu mood board, tá? Então, assim, dentro de uma sala, eu tenho, por exemplo, a parede onde eu vou ter o rack, vou ter a TV, vou ter objetos decorativos, às vezes uma planta. Então, isso é um micro espaço dentro da minha sala. Depois eu vou ter, por exemplo, o sofá, a mesa lateral, vou ter uma prateleira, uma composição de quadros em cima desse sofá. Esse sofá tem almofadas sobre ele e tapete. Esse é um outro micro nicho, né, dentro do seu projeto inteiro de sala, tá? Então, essas referências que vão ser adicionadas, elas têm que estar próximas, né? Então, tenta detectar esses micro nichos para que as referências estejam conversando entre elas, tá? Então, você vai acionar a barra de inserir no comando de imagens, né? A aba inserir, depois vai no comando imagens, procura as imagens na pasta onde você salvou. Então, previamente, você vai ter que fazer um levantamento do que você está especificando e vai salvando essas imagens de referência numa pasta lá dentro do seu diretório, tá? Se você tiver uma perspectiva do ambiente, um desenho técnico, uma vista 3D de uma maquete eletrônica, um croquis, você vai começar por ele a distribuir a organização, que aí você pode setorizar por lugares onde essas coisas estão e ir puxando esses micronichos próximos ao desenho de referência, tá? Então, aqui a primeira coisa, a gente vai trabalhar com a aba Inserir do PowerPoint e depois a gente vai acionar o comando Imagens, tá? No comando Imagens, ele vai abrir o diretório lá do Windows ou do sistema operacional que você tiver, e aí você vai procurar essas imagens e vai carregar aqui dentro, tá? Então, aqui, por exemplo, eu carreguei meu desenho de referência, que ele tem algumas perspectivas e já tem a planta do local. Nesse caso aqui, foi um exercício que eu dei para os alunos, eu tenho uma folhinha inteira aí com a especificação da paleta de cores, do esquema cromático que eles estavam usando e também as perspectivas do espaço. Então, eu fiz o tratamento manual com lápis de cor nessa planta, escaneei e coloquei aqui. Você pode fazer de várias outras formas, pode usar, como eu falei, a vista 3D, um desenho técnico, tá? Fica a seu critério aí, colocar ou não, tá? Tem mood board que não tem desenho técnico nem desenho de referência, tá? Lembre-se sempre que o objetivo do mood board é apresentar a tua ideia para o cliente. Então, quanto mais esclarecedor ele for, melhor. Aqui eu já inseri o primeiro conjunto de informações, que é referente a essa entrada, essa porta de entrada da suíte, onde eu tenho ali um espacinho de home office, tá? E é uma parede que está próxima também ao meu rack de televisão aí do projeto. A questão é a seguinte, a hora que eu trouxe para cá as minhas referências, essa referência, por exemplo, da madeira, ela era um quadradinho só. Então, para dar uma impressão de textura, eu já dupliquei, Ctrl+C, Ctrl+V nelas, e agrupei numa amostra um pouco maior para eu passar um pouco mais dessa noção, tá? Essa cadeira eu tirei na loja de móveis, eu tirei a foto com o meu celular na loja de móveis, fiz um tratamento básico dela dentro do celular só para ajustar alguma coisa de cor e da imagem mesmo para ficar mais real, tá? E aí eu preciso remover esse fundo, porque esse fundo é a tal da referência cruzada. Por quê? Eu tenho uma cadeira, só que ela está em cima de um tapete do lado de um móvel já numa parede branca, e eu não quero isso. Eu não quero que isso interfira no meu projeto, que isso vai criar ruído. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou utilizar uma ferramenta aqui, ó, que é a remoção de fundo. Para que isso aconteça, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar a imagem, tá? Então, seleciona a imagem que você vai trabalhar, tá? Faz a seleção da imagem. Aí, você vai acionar a aba de formato da imagem, formatação da imagem, tá? Aqui em cima. Feito isso, você vai ter um comando aí super legal, que é esse remover plano de fundo. Quem me ensinou isso foi um aluno do design de interiores há alguns anos, o Elton, tá? Ele que me falou, professor, olha isso aqui, faz isso aqui que funciona. Então, eu sempre compartilho isso, né? Porque realmente eu acredito que alunos ensinam muito a gente, né? O tempo todo. Então, é muito legal isso. E essa ferramenta eu uso pra caramba em apresentações, tá? Então, remover plano de fundo. Depois, o que eu vou fazer? Na ferramenta, vocês vão ver que lá do lado superior esquerdo, a gente tem lá áreas a manter e áreas a remover. Então, quando você selecionar uma delas, o que acontece? Entenda que tudo que estiver em magenta é o que vai sair da imagem. O que tiver colorido, na questão original aí da imagem, é o que vai ficar no projeto. Então, o que eu consigo observar nessa tela específica? Que eu tenho umas áreas meio esbranquiçadas que vão ser mantidas e que os pés da cadeira eles vão ser mandados embora. Ele vai deletar, vai ficar só o assento e o encosto, não é o que eu quero. Então, eu vou utilizar esses lapisinhos para demarcar as áreas que eu quero manter e marcar também as áreas que eu quero remover. Aqui está um exemplo de áreas que eu vou remover. Então, eu vou lá com o lápis, passo em cima da área até que ele reconheça os pixels que ele tem que deletar e os pixels que ele tem que manter na imagem, tá? Feito isso, você vai pedir para ele manter alterações, tá? Manteve alterações, ele já vai meio que salvar isso dentro do PowerPoint lá. O legal é que o objeto ele fica completamente solto, como se fosse um PNG. E aí você consegue sobrepor essa amostra em outros lugares do seu mood board, tá? Inclusive, você pode utilizar efeitos de sombra depois que ficam bem interessantes, tá? Então, recorte bem direitinho esses pixels até ficar bem bacana. Dá um zoom na tela, né, para você conseguir ter precisão aí na hora de fazer a marcação. E outra, fotos com fundo menos poluído são mais fáceis. Se essa cadeira tivesse, por exemplo, uma planta atrás, cheia de folhas, ia ser muito mais difícil recortar essa cadeira. Se ela tivesse pouco contraste de cor com o fundo, também. Se eu tivesse, por exemplo, um papel de parede vermelho no fundo dessa cadeira, eu quase não ia conseguir separar a cadeira do fundo, tá? É por isso que eu falo lá no comecinho que o mais importante é você ter boas imagens, tá? Tenha imagens muito boas para criar seu mood board. Bom, então, feito isso, você vai colocar as imagens de acordo com proximidade que vão ter no projeto. Como eu falei para vocês, aqueles micro nichos, aqueles micro espaços dentro do projeto, tá? Então, se o sofá é perto do tapete no projeto, você vai pôr a foto do tapete perto da foto do sofá e também as almofadas que estão sobre o sofá perto do sofá, certo? Não precisa estar em cima, grudado, não. Tem que estar próximo, para o cliente ter noção dessa composição especificamente, tá? As amostras de cor vocês podem fazer através de formas dentro do software. Então, dentro do PowerPoint, você tem lá na primeira abinha lá de projeto, né, na aba do PowerPoint, você tem lá na aba principal, inserir formas. Então, você pode inserir retângulos, círculos e ir colocando sua paleta de cores. O PowerPoint aceita o RGB, então se você tiver o código da tinta que você está usando, ou da cor que você está usando, você consegue inserir exatamente a cor da paleta, tá? Você pode incluir textos explicativos e especificações. Ah, este porcelanato é o porcelanato X, esse tapete é o tapete Y, esse sofá é da loja tal. Então, você pode escrever realmente coisas para o cliente ter noção de onde você puxou essas referências, tá? Cuidado, muito cuidado com a proporção das coisas. A proporção das imagens, ela tem que estar parecida com o que vai acontecer no projeto. Por exemplo, um tapete, ele tem uma boa área de extensão. Então, o tapete não pode estar pequenininho demais no seu mood board. O sofá também é um móvel relativamente grande. Você não pode pôr um sofá pequenininho no seu projeto. As amostras de cor, tá? As paredes também têm uma grande extensão. Então, assim, se você vai colorir uma parede com uma personalidade forte aí de cor, é legal que essa parede, essa amostra esteja num tamanho legalzinho dentro do mood board também, para passar esses blocos maciços de cor e quanta interferência ele vai ter no seu projeto, tá? Então, tenta respeitar o tamanho das coisas. Então, um exemplo.
Parede, piso, superfícies grandes tem que ser maior, tá? Móveis, plantas, almofadas num tamanho mediano e objetos de decoração num tamanho um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui, ó, um exemplo, né? Eu vou trazer aqui, ó, as amostras, por exemplo, do banheiro, tá? Depois eu tenho amostras aqui da parte do dormitório, então a cama está sobre um tapete e as almofadas sobre a cama, tá? E aqui do lado, a relação do rack com o papel de parede, com o revestimento 3D de madeira e a amostra da parede, que vai estar próximo a este conjunto, tá? Então, aqui eu tenho uma proporção bacaninha desse moodboard, tá? E é assim que a gente vai montando, né? Esse aqui tá bem simplificado porque é só uma suíte, tá? Mas a gente pode incrementar e colocar mais detalhes e aí conforme você for trabalhando, carregando mais essa composição, tá legal? Bom, pessoal, espero que tenha sido bacana para vocês, tá? É uma ferramenta que eu uso bastante para passar ideias. Às vezes a pessoa, você vai falando das misturas que você vai fazer, a pessoa fica meio com uma cara, tipo, não vai ficar legal. E é uma forma de você elucidar o que está na sua cabeça, né? Então, eu espero que vocês usem esse recurso. Para quem dá consultoria, usem também, porque é uma coisa que a gente faz de forma relativamente rápida e com uma qualidade bacana para mostrar a ideia para o cliente. Até a próxima, a gente se vê por aí.